Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem também, graças a Deus. E aí, prontos para mais um capítulo do livro de João? A gente está no capítulo 19, capítulo forte. Que o Senhor fale muito conosco essa manhã, no decorrer do dia, dos dias, né? Então vamos orar? Vou baixar um pouquinho aqui. Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui essa manhã, Senhor. Que privilégio nosso, Jesus, termos aqui a Tua palavra, Senhor, e podermos desfrutar dela, Senhor. Nos ajuda, Deus, cada dia mais a ter mais fome, mais sede dela, Senhor. E jamais esquecermos de que precisamos de Ti. Ah, Senhor, nos ajude a lembrar disso todos os dias, todos os minutos, Senhor. Que o Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Abra nossa mente, Pai, em nome de Jesus, que a gente venha entender e guardar a Tua palavra na mente, no nosso coração, Senhor. Prepara a terra do nosso coração, Senhor, que a gente consiga cada dia colocar essa palavra em prática, Senhor. Que as pessoas possam ver a Tua palavra através das nossas atitudes, Senhor. Nos ajuda, Jesus, nós precisamos de Ti. Sozinhos jamais vamos conseguir. Sozinhos jamais vamos conseguir, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda. É o que nós pedimos e agradecemos no Teu santo nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aí essa música do André é tão linda, né, gente? Eu ainda não sei cantar ela, não. Sorte dos meus vizinhos, né? Ai, eu nunca vi uma pessoa que não sabe cantar gostar tanto de cantar como eu. Mas amém, né? O Senhor recebe, isso que importa. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra gente começar a leitura. Glória a Deus. Deixa eu pegar meu óculos. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 19. Jesus é condenado à crucificação. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior.
Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César? Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa. Por volta das 6 horas da manhã, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A crucificação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, o que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com o seguinte inscrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Versículo 28, a morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado direito com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharam para aquele que transpassaram. Olharam para aquele que transpassaram. O sepultamento de Jesus. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, e aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Glória a Deus, acabamos de ler aqui mais um capítulo de João, né? É um capítulo muito triste, embora a gente já saiba que tudo fazia parte do plano de Deus e tudo, mas eu fico me imaginando, quando eu leio essas partes da Bíblia, eu fico assim, me imaginando ali como aquelas mulheres, sabe, vendo tudo aquilo acontecer com Jesus, aquelas pessoas que caminharam com Jesus. Deve ter sido muito difícil, né, gente? Deve ter sido muito difícil, embora assim estava se cumprindo as escrituras, mas eu creio que naquele momento ninguém estava pensando nisso, nas escrituras, no cumprimento das escrituras. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, a gente vai ver mais amanhã, né? Eles, assim, nem acreditavam, né, e tal. Acho que foi Tomé que precisou até tocar. Mas, glória a Deus, né? Que tudo se cumpriu, que a escritura se cumpriu e tal. Mas deve ter sido muito difícil. E trazendo isso para a nossa vida, a gente tem que ter isso sempre em mente, sabe? Quando a gente está passando por momentos difíceis, sabe? Que a gente está vendo só um pedacinho, a gente está vendo só uma cena. A gente tem que sempre ter fé e crer que o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Embora talvez a gente esteja vivendo algum momento muito difícil, a gente tem que crer que aquilo vai cooperar para o nosso bem, porque tudo, a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se realmente a gente o ama e a gente tenta viver isso aqui, essas realidades, a gente tem que ter essa fé de que tudo vai cooperar para o nosso bem e que o que a gente está vendo é só um momento. A gente não consegue enxergar o todo. Então, assim, a gente precisa muito de fé, sabe? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E viver realmente
confiantes de que Ele sabe de tudo, de que Ele tem o controle de tudo e de que Ele nunca erra, Ele nunca perde o controle. A gente não pode esquecer disso nunca. Por mais que as situações sejam difíceis, a gente sempre tem que trazer à memória a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos enche de fé. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, principalmente nos momentos difíceis, a gente tem que trazer à memória o que nos traz esperança, que é a palavra de Deus. Amém? Então, passa o dia aí colados em Jesus, coladinho. Não deixa ele sair de perto, deixa ele aqui, ó. Não, aliás, é a gente que não pode se afastar, porque ele sempre está conosco, né? Mas assim, não saia de perto dele, não. Amém? Passa o dia aí juntinho dele. Peça ele para falar com você. Amém? Ou fale você com ele. Talvez o momento seja de você falar. Eu não sei qual momento você está vivendo em Deus. Mas o que eu quero é que você viva em Deus. Seja o tempo do silêncio, seja o tempo de ouvir, seja o tempo do falar. Mas esteja nele. Amém? Beijão. Até amanhã, se ele assim permitir. Tchau.